Oi pessoal, meu nome é Ana Júlia Costa, eu sou do 4º AM. Eu sou monitora de vocês de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Nós já conceituamos sociedade nas primeiras aulas e depois a gente passou a conceituar Estado, que nada mais é do que o resultado da organização da sociedade. A partir de agora, a gente vai começar a definir governo. O governo, para a gente começar diferenciando ele de Estado, o governo é o instituto que rege o Estado. Então é como se o Estado fosse um prédio cheio de organizações, cheio de sala, e o governo são as pessoas que trabalham nesse prédio. Então, de 4 em 4 anos, por exemplo, a gente tem a renovação do governo, mas o prédio continua o mesmo. O Estado, a estrutura do Estado, ela continua a mesma. O que muda são as pessoas que estão gerenciando, que estão habitando esse Estado. Mais ou menos isso é a diferenciação de Estado e governo de uma maneira bem simplificada, bem grosseira, bem didática, só para a gente conseguir diferenciar esses dois. Porque muitas vezes a gente usa isso como sinônimo, e não é sinônimo. Eles têm uma diferença entre si, e essa diferença é super importante para a gente conseguir definir as próximas características de governo que a gente vai ver nessa aula. O conceito de governo nada mais é do que o exercício do poder político de forma sistemática. O que é isso? Sistemático, um sinônimo para sistemático, é organizado. Então, o exercício do governo ele deve ser de forma organizada para poder manter, visando, manter e guardar a ordem jurídica e a ordem social. Então, o governo, ele exerce um poder sobre o Estado, dentro do Estado, sobre a sociedade, e ele faz isso visando organizar todos os poderes, os ordenamentos. Ele faz isso visando uma organização do Estado. A maneira como o que acontece na sociedade vai ser gerida, a gente faz isso através do governo. Assim como a gente viu a origem da sociedade e a origem do Estado, o governo ele também tem uma origem. E ele tem duas maneiras de se originar. A primeira é pelo direito, então ele é a origem de direito, que nada mais é do que o direito ele se originar a partir de uma necessidade. Ele nasce pela lei, pela necessidade, pela consciência política e jurídica. Então, o próprio Estado ele começa a ter necessidade de ser gerenciado de forma ordenada, pelo ordenamento jurídico. E aí existe a criação do governo. O governo ele vai vir para poder suprir essa necessidade a partir do momento que o Estado adquire consciência política e jurídica. E existe também a origem de fato do governo, que é a origem através de violência, de força. O governo ele não é uma necessidade natural, ele é implantado através de uma maneira violenta ou forçada. E aí a gente tem essas duas diferenciações da maneira como o governo ele pode começar, Ele pode começar de uma maneira natural, a partir de uma necessidade, e aí pelas leis ele vai se concretizar, e ele pode ser imposto, pode ser implantado por força ou violência. Ok, Ana Júlia, eu já entendi então o que é o Estado, já entendi como é que ele se inicia, mas eu quero entender como é que ele se desenvolve, como que ele vai se firmar na sociedade. O governo, ele pode se desenvolver de duas maneiras, de maneira legal e de maneira despótica. Assim como a gente viu na origem, que uma maneira é natural e a outra já é mais forçada e implantada, no desenvolvimento a gente segue essa mesma teoria. Quando o governo ele é desenvolvido de forma legal, é porque ele se estabiliza conforme as leis. Ele observa as leis do Estado, as necessidades da sociedade, e ele vai se adequando a isso. Então, o governo começa a governar o Estado, a organizar esse Estado de acordo com a sociedade vai ditando, o Estado vai criando as leis e o governo está ali só para reger tudo isso. Agora, quando a gente fala que o governo está se desenvolvendo de maneira despótica, é porque os governantes, as pessoas que estão dentro do prédio do Estado, que estão responsáveis pelo governo, elas ignoram as vontades sociais, ignoram as leis do Estado e governam de acordo com o que elas querem. Os governantes, eles fazem, as leis, eles discriminam o que eles vão fazer a partir das suas próprias vontades, não mais observando o andamento da sociedade, mas fazendo aquilo que eles acham correto, as vontades que eles têm em particular. Quando a gente fala sobre a extensão do poder do governo,
como que esse poder ele vai se comportar ao longo do tempo, a gente tem que entender de novo essa mesma bipartição, de que uma maneira ela é bonitinha e a outra maneira ela é um pouco mais chucra. Quando a gente pega a extensão do poder, ela pode acontecer no governo de forma constitucional. Quando o governo ele observa as leis, ele exercita o seu poder a partir daquilo e ele obedece à Constituição Federal. Então, tudo que o Estado coloca na Constituição Federal, que se determina na Constituição Federal, é obedecido pelos governantes. E aí a gente tem, por exemplo, na Constituição Federal de 88, a tripartição de poderes. O governo, ele ocupa o seu lugar, né? Ele governa a sociedade obedecendo a tripartição de poder. Então, ele sabe que ele tem lugares onde ele vai conseguir fazer as suas vontades, mas que ele também tem que obedecer aquilo que é uma lei maior, que é a Constituição Federal. E a segunda forma de extensão de poder, em contraponto a isso, é a extensão absolutista, que reúne todo o poder, todo o governo, ele se centra em um único órgão. E aí a gente tem as vontades cumpridas só dos governantes. A gente tem as necessidades e as não necessidades, né, o que eles não acham necessário, só na visão deles, com a vontade deles. E aí a gente tem, em paralelo a isso, a característica de vontade divina, porque os governos absolutistas, eles geralmente são justificados pela vontade de Deus. Então os governantes falam, olha, foi Deus quem me colocou aqui, eu vou governar da maneira que eu quero e ninguém vai me tirar daqui. Porque se Deus me colocou, quem são vocês para me tirar daqui? Então, o governo absolutista, ele não ele não é submisso a absolutamente nada. Ele faz aquilo que ele acha melhor para a sociedade. Ele se comporta com as suas próprias vontades e ninguém pode questionar, porque foi Deus quem colocou o rei ali, o governante, seja lá quem for, monarquia ou de outra maneira. Eles observam sempre a vontade divina. Depois que a gente finaliza sobre a origem, desenvolvimento e a extensão do poder do governo, a gente vai começar a entender a organização, como são as formas de governo e como ele vai se comportar. A primeira forma é a monarquia e a segunda é a república. Eu vou separar as duas para conseguir explicar detalhadamente e aí vocês vão começando a associar essas explicações com imagens, com coisas que vocês já ouviram falar. Geralmente a gente associa muito ao parlamentarismo inglês, a gente tem a imagem da Rainha Elizabeth muito forte sobre a monarquia, e aí a gente consegue identificar os aspectos da forma de governo monárquica com o que a gente sabe do nosso dia a dia, tá bem? A monarquia, ela é dominada por um único líder, ela tem um líder único, e aí a gente tá falando daquele modelo de monarquia que a gente conhece desde sempre, tá? É bem de livro de história, de filme, é a monarquia de um líder único que tem o exercício de poderes individuais. Então, esse líder vai vai governar a respeito das suas vontades e só ele sozinho. Aí, de novo, a gente entra nas características da monarquia já pensando muito sobre as imagens que a gente já tem. Então, a gente sabe que o governo monárquico ele é vitalício, ele é hereditário e ele é irresponsável. O vitalício é que o poder nasce e morre com a pessoa. Então, ela vai perpetuar no poder até quando ela morrer, e esse poder ele nasce com ela através da hereditariedade, que é a consanguinidade da linha sucessiva. E aí, de novo, a gente tem essa imagem muito bem definida. Então, a gente olha para a família real inglesa e a gente sabe que a Rainha Elizabeth ela vai continuar no poder até quando ela morrer, e que o próximo na linha sucessória é o príncipe Charles. É o filho dela, pai do Harry e do William. E aí, por último, como característica da monarquia, a gente tem sobre a irresponsabilidade. O que é essa irresponsabilidade? A gente falou lá atrás sobre o absolutismo, e isso é mais ou menos uma consequência desse absolutismo. A irresponsabilidade é a gente jamais atribuir ao monarca em si. E aí, de novo, eu acentuo que a gente está falando sobre uma monarquia antiga, tá? O trono inglês, ele é um parlamentarismo, e a gente vai estudar isso na próxima aula. Então, essa característica especificamente, ela não é muito atribuída ao trono inglês. Por quê? A gente diz que o governante, o monarca, ele não tem responsabilidades
no sentido de que tudo que ele faz é vontade divina. Então, essa é uma justificativa para as ações do monarca. Hoje a gente já não vê mais tanto isso, mas se a gente for olhar livrinho de história, filminho e várias coisas passadas, a gente vê essa teoria da responsabilidade, de que tudo era justificado pela vontade divina. Então, se o monarca fazia algo relativamente errado, ele não tinha responsabilidade sobre aquilo era uma vontade divina, foi Deus que mandou ele fazer isso. Ana Júlia, todas as monarquias são assim? Não existe nenhuma monarquia que seja diferente? Existe. A gente tem 3 monarquias que são exceções ou que são pelo menos monarquias paralelas a esse modelinho que a gente tem. A primeira é a monarquia constitucional, que tem como base a Constituição. Então, a Constituição, ela norteia a ação dos monarcas. É comum, hoje em dia, a gente não tem mais tanto essa teoria divina, de responsabilidade, a gente não tem mais o absolutismo. Então, essas monarquias paralelas, elas são mais aplicadas, tá? E aí a gente tem, finalmente, a monarquia parlamentar, que é o que acontece no trono inglês. A gente tem o chefe de Estado e o chefe de governo que governam paralelamente. O chefe de Estado, ele é representado pela figura do monarca, que é uma imagem do Estado. A Rainha Elizabeth, para o Reino Unido, ali, para a Inglaterra, ela é uma imagem, ela é a capa de um livro inglês. Então, ela serve para poder representar o parlamento inglês como uma figura representativa. Justamente, ela é uma bandeirinha ali que sempre vai estar nos lugares falando, olha, eu tô aqui representando a Inglaterra. Ela é uma imagem que aparece externamente. Então, a gente tem uma reunião aqui no Brasil, a gente precisa de um representante inglês. Obviamente, hoje a gente tem outras pessoas que fazem esse papel pela rainha. Mas a imagenzinha lá da Inglaterra, ela vai ser trazida pela rainha. Então, a rainha vai vir aqui para fazer uma média com todo mundo aqui no Brasil, falando, olha, eu tô aqui representando a Inglaterra, viu? Sou eu quem sou lá da Inglaterra, eu tô aqui para fazer as honras da casa. E, em paralelo a isso, a gente tem o Boris Johnson, que é o chefe de governo, que é o primeiro-ministro inglês, e ele cuida dos assuntos internos. Então, quando a rainha Inglaterra fica bebendo champanhe nos coquetéis com os outros representantes, o Boris Johnson é quem carrega toda a carroça lá da Inglaterra. Ele que resolve tudo internamente. E a imagem da rainha é usada só para poder fazer uma média ali, para poder representar externamente a Inglaterra perante outros países, outros representantes. A última monarquia que é fora do padrãozinho é a monarquia estamental, que há uma descentralização do poder. Eles elegem alguém para ser o monarca. Então, isso é completamente avesso ao que a gente acabou de ouvir sobre monarquia, sobre vitalício, sobre hereditariedade, sobre teoria da responsabilidade. Isso é alheio a tudo isso. As pessoas, elas descentralizam o poder elegendo um representante para poder fazer as funções de monarca. Falamos sobre monarquia, sobre filminho de princesa e príncipe, rainha e rei, mas a gente agora vai falar de algo que é mais do nosso cotidiano, porque o Brasil é uma república federativa. Então, a gente falando de república, que é uma forma de organização governamental. A república, ela leva em conta os interesses coletivos. Então, enquanto a gente vê que a monarquia lá, quando a gente fala daquela monarquia antiga dos livrinhos de história, a gente vê que a vontade do monarca, as vontades do monarca superam as vontades coletivas. Então, o que o monarca quer fazer, o que ele acha que é certo, ele diz que é vontade de Deus e ele faz, independentemente se isso vai ser bom ou ruim para o país. Óbvio que ele sempre procura fazer o bom, né? Deveria procurar. Mas aqui na República a gente tem que os interesses coletivos, a vontade da maioria, ela se sobrepõe à vontade do governante. Aí, assim como a gente teve aquelas características lá da monarquia, a gente também tem 3 características aqui na República que são basicamente o oposto. A gente tem
temporariedade, que é o governante ficar ficar no governo por um período de tempo, tem um prazo para atuação política. A gente tem a eletividade, que é a possibilidade do povo escolher. Então, o povo muda aquilo que ele quer. No caso da hereditariedade da monarquia, a gente não tem isso. Então, ninguém escolheu que o príncipe Charles vai ser o próximo. Ele tá lá, nasceu lá e ele vai ser. Já na república, não. A gente tem essa possibilidade de eleição. A gente tem eleição, a gente pode escolher os nossos representantes. E por último, é a responsabilidade. Aqui a gente bate no peito e fala, olha, foi o presidente que errou mesmo, não foi Deus, não. Então, assim, os atos praticados pelos governantes, eles devem ser responsabilidade do governante, eles devem ser responsabilidade de todo o corpo ali do governo. Então, a gente tem, se alguma coisa der errado, a gente tem alguém para punir, se alguma coisa der certo, a gente tem alguém para parabenizar. Não vai ser Deus, não vai ser nada sobrenatural. Vai ser os próprios governantes vão responder pelos seus atos, sejam eles positivos ou negativos. E aí a gente vai para os últimos 2 pontos da República, que é as espécies de república, assim como a gente teve aquelas monarquias, aquelas 3 monarquias que eu citei para vocês. Aqui a gente tem 2 possibilidades de república. A primeira é a república aristocrática. A aristocracia, a gente ouviu muito isso nos livros de história do Brasil. É muito comum a gente ver a palavra aristocracia nos livros de história do Brasil. Por quê? A gente tem na aristocracia um governo que ele é destinado a pessoas com certas qualidades. Essas qualidades, elas são diretamente envolvidas com dinheiro. Então, na aristocracia, a gente tem que as pessoas elas têm que ter uma formação suficiente para poder gerir o Estado, mas essa formação suficiente, ela tá ligada a bens materiais, ela tá ligada a desenvolvimento econômico. Então, geralmente são as pessoas mais bem de situação que vão gerir o Estado. E aí, dentro da República Aristocrática, a gente tem 3 formas de governo. A gente tem a República Aristocrática direta, indireta e semidireta. A direta, ela é exercida dentro das Assembleias Gerais diretamente pelos aristocratas. Então, os aristocratas ali se juntavam, as pessoas que tinham mais poderes aquisitivos se juntavam, tomavam as decisões e tá tudo certo. Aí, quando a gente chega na indireta, a gente tem que os aristocratas, eles escolhiam representantes. Então, não era eles ali nas Assembleias Gerais escolhendo. Tinham pessoas determinadas que escolhiam a forma de governar. E, por último, tem a semidireta, que é quando existia uma alternância entre essas 2 formas. Ora, os desejos eram escolhidos nas Assembleias Gerais, ora eram escolhidos por representantes. A gente tem no Brasil a política do café com leite, porque ela foi uma época em que se alternava o governo, e conforme se alternava o governo, se alternava a forma com que a República Aristocrática se comportava. Então, ora ela era por Assembleias Gerais e ora era por representantes. E agora, como último ponto, a gente tem a República Democrática. O próprio nome já dá a entender aquilo que a República Democrática propõe. Ela vem diretamente do povo e aí, de novo, ela pode ser dividida em três comportamentos: direta, indireta e semidireta. Quando a gente fala de direta, é o próprio povo que toma as decisões. De alguma maneira, o povo se une e expõe sua vontade e a vontade é cumprida. Indireta é o que hoje nós conhecemos melhor aqui no Brasil, que é o povo escolhe os seus representantes. Então a gente vai lá na urna, vota, nós, povo, assembleia, votamos e os representantes são aqueles que governam o nosso país. E por último, é a semi-indireta, que aqui no Brasil a gente também conhece, mas ainda é pouco. A gente exerce a República Democrática semi-direta, mas a gente ainda não consegue assimilar isso. Por quê? Como ela é exercida? Nós, além de elegermos os nossos representantes, também participamos do governo, através de plebiscitos, por exemplo. É muito incomum acontecer no Brasil, mas acontece. E isso caracteriza a nossa República Democrática como semi-direta.
Bom, pessoal, a matéria de hoje é bem curtinha. Na próxima aula a gente vai ver o sistema de governo e a gente vai falar melhor sobre o parlamentarismo, sobre as outras formas, os outros sistemas de governo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida já da aula de hoje, meu WhatsApp está aberto para vocês perguntarem, para darem revisões também sobre o vídeo, sobre o que vocês estão achando das monitorias. E a gente se encontra na próxima aula. Foi um grande prazer, espero que tenha sido útil. Um grande beijo para todos vocês.